Boa noite! Tudo bom? Segunda-feira, dia de live, dia da gente conversar bastante. Temos uma convidada hoje muito especial para falar de um tema muito importante para nós, mulheres. Aproveitando que esse mês de março, dedicado à mulher, vamos ampliar nossa conscientização. Boa noite, bem-vinda! Vamos esperar a Caroline chegar por aqui. Live Quebrando o Silêncio. Olá, tudo bom? Agora! Boa noite, Caroline. Bem-vinda. Deixa eu te chamar aqui. Peraí. Esperar chegar. Boa noite, Ariane. Tudo bom? Agora Oi, sim. Boa noite, Caroline. Tudo bom? boa noite, tudo bem? Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pela sua disponibilidade. É sempre um prazer estar aqui conversando um pouquinho com você. Então, gente, vou apresentar para vocês Caroline Barbosa, graduada em Direito, pós em Direito do Trabalho, Previdenciário, Penal, Mulher e Público. Bastante atuante, não é, Caroline? Sim, mas hoje o meu foco é 100% violência doméstica, onde eu atuo como arquiteta 100% de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica aqui no município do Cabo de Santo Agostinho. Que bom, muito obrigada. Então, hoje a gente tem bastante coisa para conversar e eu estou aqui ansiosa para você nos esclarecer, nos ajudar, nós mulheres, a entender melhor esses conceitos e saber principalmente como identificar esses abusos, como procurar ajuda, como denunciar, tá bom? Então, para a gente começar, Carolina, eu queria te perguntar, explica para a gente o que é o assédio moral e o que é violência moral. Então, muitas vezes, às vezes confunde um pouco, né? A questão do assédio moral, a gente pode ver em várias situações, não só no nosso cotidiano, como também no nosso ambiente de trabalho. O que seria essa situação do assédio moral? É a questão da exposição de pessoas em situações humilhantes. E isso tem que ser algo de forma repetitiva, né, para que se torne, de fato, o assédio moral. No trabalho, ele existe várias formas de identificar e várias formas do tipo do assédio moral. Como, por exemplo, existe a questão do assédio moral do seu chefe, do subordinado, onde ele faz com que aquela pessoa acredite que se ele agir de alguma forma, o seu chefe ou superior pode beneficiá-lo de algo. Ele usa da sua superioridade hierárquica para fazer com que aquele funcionário passe por alguma situação vexatória e entenda que de forma contrária. Existe também a questão da empresa quando faz para o funcionário, como, por exemplo, a questão de metas impossíveis que aquele funcionário consiga realizar. Isso é uma forma de assédio moral no trabalho. Tem gente que pensa que não, a empresa me deu uma média, eu tenho que bater de qualquer jeito, porque eu preciso, não. Se é algo que é impossível de você bater, pode ser considerado, sim, assédio moral no trabalho. Também tem a questão de colegas, né? Às vezes é aquela brincadeirinha que começa, tô brincando com fulano. E aquela coisa de forma repetitiva, isso sim, por mais que a gente seja a mesma função na empresa, também pode ser considerado o assédio moral. E por fim, também tem a questão do inferior para o seu chefe. Eu ser subordinada e eu fazer com que o meu chefe se sinta de forma humilhada, né? Ou situações que me deixem humilhada perante o restante da equipe, isso de forma sempre repetitiva. É bom deixar claro que não é uma vez, esporadicamente, que aconteceu que eu posso considerar assédio moral. Tem que ser algo de forma repetitiva, né? Já a questão da violência moral é algo que está previsto no artigo 138, 139 e 149 do nosso Código Penal brasileiro. Ou seja, seria o quê? O crime contra a honra. O que seria essa questão do crime contra a honra? É aquela tal da calúnia,
injúria e difamação. A calúnia é quando eu imputo um crime a alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não cometeu aquele crime. A difamação é a questão dos xingamentos, contudo, com algum fato, como, por exemplo, o marido contra a mulher, você saiu com fulano, né? Ele cita como se aquela mulher tivesse cometido um fato que denegrisse a imagem daquela pessoa. E, por último, a injúria, que aí já é a questão dos xingamentos, que está dentro também da violência moral. Infelizmente, hoje, é algo que acontece de forma constante em nosso ambiente de trabalho, bem como no nosso cotidiano, né? Então, a gente até fez uma campanha na nossa Secretaria da Mulher, que é essa camisa que eu tô, que é depois de um não, tudo é assédio sim. Por quê? Porque, assim, hoje nós mulheres, quando a gente fala não, poucas vezes a gente é respeitado no não, né? Eu tô só brincando, mas aí brinca de novo, a gente fala não, para, e as pessoas não param. Né? Então, assim, isso é algo que está no nosso cotidiano. No ambiente de trabalho, chega a ter 80% de denúncia nas empresas, que é um canal, que depois eu vou explicar como se denuncia isso. Mas, assim, é um número muito alto nas empresas, é um número muito alto no nosso cotidiano e, infelizmente, na violência doméstica também. Esse é um do tipo bem presente na violência doméstica, que, tipo, ele começa com a violência psicológica, depois vai com a moral e, por fim, vai chegando nas demais formas de violência. Certo. Então, o que seria, o que é que configura a violência psicológica? Para a gente entender esses conceitos. Então, na violência psicológica, a gente teve uma novidadezinha aí em 2021, que ela entrou, foi tipificada no nosso Código Penal. Felizmente, né? Entenderam sim como crime. E aí teve essa alteração agora em 2021, na Lei 14.188, artigo 147 do Código Penal, a linha B. Né? A linha penal, a violência psicológica é aquela conduta que o agressor ele tenta causar um dano emocional à autoestima ou àquela pessoa. Como que é isso? Ele faz o seguinte, ele começa com ações, né? Não vai para a igreja, fica aqui. Ou, não vai sair. Essa roupa não. Cortar o cabelo não pode. Se cortar o cabelo, você aí já diz que a mulher é algo sinônimo, né? Então, ele usa muito disso. Ele usa muito da privação da liberdade para essa mulher. Como se, de fato, o que ela fizesse, aquilo ali fosse algo que fosse errado. Sendo que, na verdade, não é. Então, essa violência psicológica é algo que ele diminui muito a autoestima da mulher. Ele faz com que a mulher, na maioria das vezes, para mim, eu acho que esse é o pior tipo de violência, porque ele causa nessa mulher uma dependência psicológica dele. O que ele faz? Olha, nenhum homem vai querer você, ninguém te quer, você acha que você vai conseguir, você não vai ter emprego. Então, ele causa essa dependência psicológica e emocional dessa mulher, que faz com que ela não acredite que consegue superar o término do relacionamento. Porque ele sabe, se ela vê uma brecha que ela vai conseguir se libertar de mim, ela vai sair desse vínculo afetivo que causa um dano. Não só o psicológico, até mesmo com os demais tipos de violência. Porque, infelizmente, o psicológico e o moral é o primeiro. Os demais são consequência desses agressores, né? Então, assim, de que forma esses abusos acontecem? Porque, pelo que a gente vê, né, tanto no Brasil, é um dos países mais violentos em relação à violência contra a mulher. E o nosso estado, Pernambuco, é o segundo, não é isso? Então, de que forma esses abusos acontecem? Assim, infelizmente, a gente está com um número bem alto, né? E, assim, é algo muito presente na nossa região. Principalmente porque o que é que ocorre? Eles fazem, né, no início do relacionamento, falando primeiro de relacionamento e depois do trabalho. No início do relacionamento, essa violência moral, ela não existe. Ele é o príncipe encantado. Ele é aquela que vai ajudar ela em tudo, aquela pessoa que vai fazer por tudo. E depois ele começa. Não vai no tal canto. Ele priva você da sua liberdade. Você não precisa de amiga. Aí daqui a pouco não vai com seus familiares. Não vai na casa dos familiares. Ou para que você ter rede social? Você não precisa disso. Você não já me tem? Então ele começa a manipular essa mulher. E aí quando ela vê,
ela está completamente envolvida por essa violência. Um exemplo, eu tive esses dias uma pessoa que me procurou e falou assim, não, mas eu estou conseguindo identificar tudo, eu sei que realmente está errado. E daqui a pouco ela me falou assim, não, mas eu desativei meu Instagram, eu parei de conversar no WhatsApp. Ela mesma conseguia ver que estava dentro de um contexto de violência. Contudo, ela mesma abriu mão de algumas coisas que ele solicitava que ela abrisse mão, para que ela não conseguisse ter acesso à informação, para que ela não conseguisse ter contato com outras pessoas, como uma forma até dela não despertar para o que ela estava vivendo, né? E no trabalho, a questão do assédio moral é aquilo que eu expliquei, a questão das metas abusivas, interromper um colaborador várias vezes. Às vezes a gente está numa reunião de trabalho, aí o colega fala assim, não, mas eu quero falar, tal. Aí daqui a pouco, aí o chefe, não, peraí. Aí, não, mas peraí, né? A gente pensa que não é nada, mas infelizmente isso é uma forma de assédio, porque o funcionário se sente constrangido, ele só queria expor a sua opinião. Então, assim, é algo muito complexo, realmente, no trabalho. E é algo que está tendo muita denúncia. Eu até fui fazer um estudo recentemente, até me assustei, porque eu não esperava todos esses números de assédio moral. E, pasmem, a maioria é entre chefe e subordinado, e também a questão do colega do trabalho. Que ele começa com aquela brincadeirinha, fulano, tabela de não sei o quê. E aquilo gera, por mais que as pessoas, às vezes, você diz, fulana, tu tá gordinha, ou tu tem um cabelo feio. Para mim não incomoda, mas para outro incomoda, e aquela outra pessoa se sente constrangida. E aí aquela pessoa vai sentindo dificuldade de voltar no ambiente do trabalho, vai se sentindo constrangida, e aí sim, você consegue identificar de fato o assédio moral, mas quando isso acontece, o funcionário ele já está lá sem querer voltar para trabalhar. Ele já chega em casa exausto daquela situação que ele está vivendo no ambiente do trabalho, né? Então, assim, é algo que, infelizmente, no nosso cotidiano está acontecendo bastante, mas estamos lutando para combater isso aí. Ainda bem. Ainda bem que tem pessoas engajadas como você, realmente, que estão aí nessa luta e principalmente para nos ajudar a esclarecer esses conceitos, né? Então, Carol, de que forma esses abusos, esses tipos de crimes estão classificados dentro da lei? Cada um, assédio, violência psicológica. Então, o assédio moral, né, ele está classificado quando é relacionado ao trabalho, tem a questão do descendente, do organizacional, né, a questão também da moral horizontal e a questão da função vertical. E é aquilo que eu expliquei. Descendente é o chefe, o subordinado, o organizacional. É a questão da própria empresa versus os funcionários, que é aquela meta que você não consegue bater por mais que você queira. E a questão também horizontal é quando é os mesmos funcionários, na mesma patente, ele entre si comete a forma da violência, do assédio moral. E na vertical é o funcionário para o seu chefe, né? E a questão da violência moral, hoje ela está prescrita não só na violência doméstica, né, que é uma das formas de violência, bem como no Código Penal, nos seus artigos 138, 139 e 149. 139. 138, 139 e 149. Então, assim, Carolina... Tá dando uma falhinha. Tanto no assédio moral quanto na violência psicológica, elas não deixam marcas, um registro físico. Então, como é que a mulher ela vai comprovar para poder denunciar que está sofrendo esse tipo de abuso? Como é que ela consegue? Então, comprovar? Na violência doméstica, você consegue, além de testemunhas, que, assim, normalmente é um tipo de violência, que uma das coisas que a gente sempre pergunta no atendimento é se aquela vítima, os parentes próximos, algum amigo, tem conhecimento daquela violência, porque serve também como testemunha. Bem como a questão da conversa no WhatsApp, áudios, vídeos, porque por muitas vezes você está passando aquilo, ele não está falando, você coloca o seu celular para gravar e você consegue ter os áudios das agressões por ali vividas, porque, olha, pasme, não é só uma vez que ele agride aquela vítima psicologicamente. Ele agride uma vez, aí ele fala, não vou fazer mais. Ele passa um tempo, ele passa um tempo
e aí aquela lua de mel, meu amor, você é meu tudo, e aí ele volta novamente a cometer a forma da violência. Só que aí não vai ser só aquela violência psicológica pequenininha, aí ele aumenta um pouquinho, e aí vai aumentando gradativamente. Então, assim, a gente consegue, são várias formas de violência, mas na psicológica é algo que é constante. Ele não só agride uma vez. No outro dia ele tá lá, ah, você tá gordo, você tá feia. E por que você não se ajeita? Então ele tem essa forma de agredir todos os dias, constantemente. Alguns com o uso de bebida alcoólica ou droga torna essas violências mais constantes e de formas mais agressivas. E aí você vai gravando, grava áudio, ele manda por mensagem. Às vezes a mulher vai na rua e aí ele já começa, você tá com outro homem, por que você não chegou em casa ainda? Isso é uma forma de você conseguir comprovar essa forma de violência. Porque ele vai agir dessa forma, ele vai mandar mensagem, ele vai lhe agredir, você vai poder tentar gravar. E se nada disso você tiver, não importa, você também pode fazer a denúncia. Não é porque eu não tenho foto naquele momento, eu não tenho vídeo, mas minha vizinha ouviu. Então, você também pode procurar. O importante é você denunciar, né? A gente sabe que a parte da denúncia é uma das mais difíceis possíveis, porque a gente achava que aquele era o príncipe encantado da nossa vida e que ele ia ser o nosso herói para sempre. E a gente tirar essa figura que a gente criou, esperando o homem perfeito, esperando o casamento perfeito, infelizmente foi quebrado por um ciclo de violência que a gente, de uma forma ou de outra, a gente entrou, que para sair é muito difícil. Só que, infelizmente, muitas pessoas falam, tá ali porque quer. Quantas vezes a gente já não ouviu isso? Tá apanhando porque quer, tá passando por violência porque quer. Mas não é. Infelizmente, existe a dependência psicológica, a dependência financeira. Antes de entrar na live, na hora que eu entrei no Instagram, eu vi um caso de São Paulo, de uma mulher que conheceu um cara pela internet e, por fim, ele terminou cortando o cabelo dessa mulher. Mas ela fala, um breve relato que ela conta, ela fala assim, mas ele era meu príncipe encantado, ele disse que eu era tudo que ele era tudo que eu podia ter, que era aquela pessoa que ia estar sempre comigo. Então, para ela chegar ao ponto de denunciar várias violências psicológicas, chegou na violência moral e ainda passou pela violência física para, por fim, conseguir denunciá-lo. Foi quando ele cortou o cabelo dela e ela, para proteger seu filho, virou de costas, ele cortou. Mas ele já tinha, inclusive, tentado esfaquear mesmo. Então, para você ver, ela tinha todo esse ciclo. Ela achou que era aquele cara que ele realmente dizia para ela, olha, eu sou tudo que você tem. Eu sou a pessoa que te ama, a pessoa que vai fazer tudo por mim, por você. Então, assim, realmente é muito difícil essa questão. Entendeu? Cria um ambiente de cárcere, uma chantagem, né? Uma prisão sem grade. Exato. É a prisão sem grade. Eu falo que, tipo assim, cada mulher que eu escuto, que a gente consegue ajudar ela a sair do relacionamento, é como se estivesse liberando aquela mulher daquelas algemas que ela tinha e por muitas vezes era invisível. Porque atualmente, por mais que a gente fale, é algo que muitas mulheres ainda não têm o conhecimento do que aquilo é de fato uma violência, né? Porque a gente vive em uma sociedade onde a mulher não tem o direito de dizer não, onde a mulher é julgada por uma roupa, onde a mulher é julgada porque aquela mulher ela tem um jeito de homem porque ela se veste daquela forma, ou aquela mulher ela veste uma roupa para ir para a academia, aquela mulher dá outro xingamento àquela mulher. Hoje em dia a gente é aquela mercadoria que a gente está ali exposta e a gente simplesmente tem que aceitar tudo. E quando a gente não aceita, a gente é a louca, né? A gente é aqui que está brigando, que está errado. Porque, assim, infelizmente, a gente viveu numa sociedade onde a mulher sempre tem que ser submissa, a mulher sempre tem que ficar calada, a mulher sempre tem que aceitar. E a partir do momento que a mulher diz que não, é louca. Ela tem algum problema. Né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a mulher não tem o direito de dizer não ainda. Mas a gente vai chegar lá. Vai. Então, Carolina, como é que faz para formalizar essa denúncia? Vai em qual órgão primeiro? Como é que funciona?
Então, a denúncia é feita pela Delegacia da Mulher, ou Delegacia Comum. Infelizmente, no nosso estado, a gente não tem delegacias da mulheres em todos os municípios, né? No Cabo, a gente é beneficiada, a gente tem uma em Pontezinha, mas caso você não consiga chegar até uma delegacia da mulher, você pode ir numa delegacia de plantão também, que ela atende 24 horas e registrar o boletim de ocorrência. O primeiro passo é esse. Se for um caso de flagrante, você aciona a polícia, o 190. E também tem os serviços que é de atendimento à mulher, que é o 180 e o 181, né? Mas o mais importante é que procure uma delegacia. Se você não conseguir chegar até a delegacia, procure os centros de atendimento às mulheres, procure as secretarias das mulheres, mas peça ajuda, porque por muitas vezes a mulher não consegue chegar sozinha até a delegacia, né? Porque, infelizmente, a delegacia é um ambiente hostil, é um ambiente que a gente nunca imaginou que ia estar lá para denunciar quem a gente ama. Então, é muito importante que, se nesse momento você não conseguir chegar até a delegacia para denunciar, procure um centro de atendimento, procure a secretaria da mulher, ou aquela sua amiga que você confia, fala, vamos lá comigo, porque realmente eu vi que eu estou sofrendo violência doméstica, eu não quero viver mais isso. E não deixe de denunciar. Então, 190, 180 e 101. Os números para poder ligar para registrar. 181. 190, 180 e 181, é isso? Isso. E aqui no Cabo a gente também tem o 154, que é do nosso guarda municipal também, que eles auxiliam também aqui as mulheres, que a gente tem a Patrulha Maria da Penha. Certo. Então, assim, por que a sociedade romantiza essas situações de violência psicológica cometidas pelos homens, né? Porque às vezes é um parente ou amigo que chega e diminui, né, aquela situação, né, que está acontecendo. E a pessoa perde a coragem, não acha que vai passar, ele vai melhorar, né? É verdade. É como se ele estivesse doente, né? É uma doença que foi só aquele momentinho e vai passar. Mas, na verdade, assim, a gente vive numa sociedade patriarcal, que a mulher, ela sempre tem que ser submissa ao homem. Quando ele faz alguma coisa, ele estava com a cabeça quente, mas não faz nada não. Né? Então, eles acham que o que a mulher sofre não significa nada perante a autoridade do homem, perante o poder patriarcal de um homem. Né? Porque a gente vive assim, a mulher casou, ela tem que cuidar da casa, do marido, trabalhar fora, ela tem que ser 30. O homem, ele apenas trabalha fora, chega em casa, tem que estar tudo pronto. Né? Porque a gente veio de uma sociedade que conta muito essa história, onde a mulher precisa ser submissa, onde a mulher tem que sempre agradar o homem da melhor forma, porque ele fez aquilo, é tanto que você vê quando, tipo assim, a mulher foi agredida, logo o homem fala, alguma coisa ela fez. Ele não ia fazer isso se ela não tivesse feito nada. E justifica a violência. Exatamente. Você fez a pergunta-chave. E justifica a violência? A violência justifica um tapa, um grito, uma humilhação, um constrangimento público. Justifica em algum caso, por favor? Não, exatamente, não justifica. E se fosse o contrário? Ela é louca. Não é porque ela está com a cabeça quente. A mulher é louca. A mulher bateu no homem. É louca. E você pode notar o seguinte. A questão do romantismo é algo tão pregado, né, na sociedade, que ele bateu na mulher, ele estava nervoso. Mas por que ele não fez aquela mesma batida no homem lá fora? Sim. Ele não estava com problema? Ele não estava com nervoso? Ele teve que agredir aquela mulher para poder passar o nervoso, né? E assim, o que eu acho mais interessante, e assim, o que eu acho que choca mais é tipo assim, é algo tão normal o homem agredir a mulher porque ele estava com a cabeça quente, que muitas vezes é o que a gente escuta muito. Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Porque ele estava nervoso, você não sabe o que ela fez. Gente, é outra mulher que está ali sofrendo. Você está vendo. Você pode não se meter, chama a polícia vai e vai tomar as providências. Você pode salvar uma vida, né? Porque por muitas vezes, e até as estatísticas mostram, que as mulheres que têm medida protetiva de urgência, as mulheres que procuraram um serviço de ajuda, elas são aquelas que ainda são salvas. Porque, de fato, o agressor, ele se recua.
naquela violência, né? Mas as pessoas hoje ainda estão vivendo tanto esse romantismo que vê aquela agressão e fica parado. Porque o homem fez porque algum motivo tinha. Ou porque ele fez porque alguma coisa ela fez, ele estava nervoso, tadinho, mas amanhã ele vai estar melhor, como se fosse uma doença. E na verdade é uma doença. São psicopatas que agridem mulher e que eles naturalizam isso no dia a dia como se fosse algo normal. E na verdade não é. Então, quais são as medidas mais efetivas de combate e de prevenção a esse tipo de violência, Caroline? Então, de prevenção... Seria possível pensar em prevenção? Sim, prevenção eu acho que é algo que a gente precisa trabalhar hoje. É nas escolas, é debater sobre o tema, é cada vez mais cedo mostrar para as crianças e adolescentes o que é a forma de violência, como acontece, porque infelizmente as violências estão acontecendo de cada vez mais precoce. São bebês, são crianças que são abusadas sexualmente, que são abusadas psicologicamente. E a gente precisa alertar isso, porque às vezes aquela coleguinha não está vivendo, mas a amiguinha dela está. Então, às vezes, quando você fala, que você sinaliza, olha, isso é crime, não pode, fica uma forma de, olha, você precisa de ajuda, procure tal lugar. Então, ela vai procurar ajuda, ela vai identificar aquilo como violência, porque assim, ela vai saber que é violência. Porque por muitas vezes, aquela criança, aquele adolescente está num lar que tem um contexto de violência doméstica e ele reproduz aquela violência doméstica. E é isso que a gente precisa combater. No nosso município, aqui no Cabo, tem um programa que eu acho o máximo, que é o Maria da Penha Vai à Escola. A nossa Secretaria da Mulher vai nas escolas e fala sobre a Lei Maria da Penha. E eu achei interessante que eu pude participar em um desses Maria da Penha Vai à Escola, que ele abrange todas as idades. Contudo, em cada turma, em cada sala, dependendo da idade das crianças e dos adolescentes, é falado de uma forma diferente, para que ele consiga entender o que de fato é violência. Então, assim, eu acho que a prevenção seria isso. Esses programas efetivados, a gente poder falar sobre o tema, a gente tentar chegar ao máximo de pessoas, identificando, mostrando as formas de violência, para que essas pessoas tomem coragem, porque é difícil sair de um ciclo de violência. Então, a gente precisa mostrar para essas pessoas que existe uma forma de sair, que existem pessoas que ajudam para que essas pessoas saiam desse ciclo de violência. Certo. Então, assim, quando o que ensinar para as meninas em relação a essas formas de agressão? O que acontece nesse programa que você citou aí da Maria da Penha Vai à Escola? Exatamente. No Maria da Penha Vai à Escola, ele fala justamente das formas de violência doméstica. A violência física, a violência moral, a violência sexual e a violência psicológica. E nas escolas, como por exemplo, a gente exemplifica cada uma forma de violência e como a pessoa denunciar. E como a pessoa poder viver naquele contexto de violência e conseguir sair daquele contexto. Porque não é só você sair. Quando você sai de um contexto de violência, por muitas vezes você precisa de um apoio psicológico, você vai precisar de um apoio financeiro, você vai precisar identificar aquilo que está ao seu redor, porque você está vivendo num mundo tão cheio de violência que quando você sai, você fala assim, e agora? Né? Porque, infelizmente, os agressores, eles chegam desse jeito. Eles deixam você completamente minado, que quando você sai, você fala assim, poxa, eu dependia dele, porque eu só trabalhava, ele trabalhava, eu cuidava das crianças. E agora, como que eu vou viver? Porque é isso que ele faz, ele deixa você dependente dele financeiramente, psicologicamente, ninguém vai te querer. Então, a gente, nesse trabalho Maria da Penha Vai à Escola, que eu assim, sou apaixonada por ele, que depois que eu li, assim, eu realmente me apaixonei, porque eu acho que se eu tivesse tido isso no passado, eu teria tido outra vivência. Eu teria conseguido ajudar mais pessoas. Porque por muitas vezes eu não sabia que aquela forma que ele me tratava, por exemplo, era uma violência psicológica. Ou eu não imaginava que, igual muitas mulheres, chegam, a gente fala assim, olha, você passou por algum tipo de violência sexual? Não. Mas você fez sexo com ele alguma vez sem querer? Fiz. Ela não consegue entender que o ato dela dizer não, eu não quero ter relação sexual, é uma forma de violência se ele obrigá-la a fazer. Então, assim, a gente consegue identificar várias formas de violência ali dentro.
Né? E agora também uma nova, né, que foi incluída recentemente, a questão do stalking. Né, que é ele fica lá lhe perturbando, ele manda mensagem para os seus amigos, você está num evento e ele manda mensagem. Então, assim, são essas formas de violência que a gente trabalha nesse projeto. Para além disso, a nossa secretária aqui, eu falo que ela é assim, ela é multi mesmo, ela vai na zona rural e ela dá palestra nesse centro, nessas associações. Então, a gente tenta chegar o mais próximo possível dessa população, porque a gente sabe da dificuldade deles de chegar até a nossa secretaria, de chegar até a delegacia da mulher. Então, a gente trabalha com isso mesmo, aquele trabalhozinho de formiguinha, de ir lá buscar, dizer, olha, você não está sozinho, se agora tem alguém que vai te ouvir. Né? É bem isso que a gente faz aqui hoje no nosso município. Mas em Jaboatão dos Guararapes também tem um centro de atendimento que se chama Maristela Justus, que também é formado pela equipe multidisciplinar e faz o mesmo atendimento aqui que a gente faz. Então, assim, é importante a gente saber que existem esses mecanismos. Claro, a gente ainda precisa falar muito de políticas públicas para as mulheres. A gente precisa muito de falar de inserção de mulher no mercado de trabalho, para que isso se torne cada vez menos essa questão de violência doméstica, né? Então, assim, você falou da questão da educação das meninas, conscientização sobre o que é a violência, os tipos de violência e tal. Mas, por exemplo, quando os meninos, algum menino ou menino, um grupo de meninos apresentam um comportamento mais agressivo, isso poderia indicar que já seria um potencial agressor futuro? E existe algum programa educativo para esse tipo de realidade nas escolas, já pensando nos meninos que já têm esse tipo de comportamento mais agressivo? Sim, infelizmente a gente está vivendo, eu acho que é um momento único nessa questão dessa sociedade escolar, onde meninas se batem, meninos se batem, e estão cada vez mais agressivos. No que se fala menino agredir, a gente vê, estudos são comprovados que a maioria deles, eles reproduzem aquilo que ele vivenciou dentro de casa. Ele já veio de um histórico de um pai agressor que naturalizou aquela agressão e aquele menino virou um possível agressor, porque era normal. O meu pai batia na minha mãe e estava tudo bem. O meu pai estava com minha mãe e estava tudo bem. Então, ele naturalizou aquilo que ele viveu. Então, assim, quando a gente envolve essa questão de um menino ou de uma menina que vem de dentro de um ciclo de violência, é importante que quando essa mulher saia, também trabalhe o psicológico dessas crianças, porque eles ficam afetados. A gente pensa que ele era pequeno, ele não lembra. Lembra. Existem requisitos, porque ele viu, ele presenciou aquela forma de violência. Então, assim, para além, né, desses programas que a gente conscientiza meninos, a gente também orienta que mães que procuram o centro façam também esse processo de acompanhamento psicológico com a criança. Por quê? É comprovado e é nítido a sequela daquelas crianças que saem de um relacionamento abusivo, que saem de um relacionamento onde existia violência doméstica. Eles são potenciais agressores, porque para ele era tudo normal. E às vezes a gente pensa, mas não era o pai que era agressor, era o avô. Não importa, ele viveu a agressão, ele viveu a violência doméstica e ele naturalizou aquilo. Então ele simplesmente reproduz tudo aquilo que ele viveu. Então, nas escolas, a gente também tenta demonstrar essa situação. Né? Teve um dos eventos que foi na escola da minha filha, eu achei bem legal. E aí, a psicóloga separou os meninos e as meninas. E tipo, o que você acha normal? E para menino, o que é que você acha normal? Né? Então, assim, você vê que você consegue identificar que eles é tipo assim, o sonho do menino, o menino ele pode ser o quê? É astronauta, é jogador de futebol, ele pode ter mil e uma possibilidades. Já a menina, você já dá para ela o quê? Ela gosta de boneca, né? Ela vai ser médica. Tipo assim, ela é muito limitada aquilo. Por quê? Porque a gente identifica que a menina, a gente tem que ter mais cuidado. Não é tudo que é para a menina. Né? Ela já é mais privada. E não. Na verdade, hoje a gente trabalha por igualdade, por respeito. Não é que a mulher quer tomar o lugar do homem, jamais. O homem que fique no lugar dele e a mulher no lugar onde ela quiser. Porque se o homem ele é astronauta, a menina também pode ser astronauta. Por que não? Né? Então a gente tenta trabalhar essa forma de igualdade pelos direitos.
não só a educação, mas também os direitos sociais daquela criança e daquele adolescente. E a gente tenta demonstrar para ele que o que ele viveu de agressão, de violência doméstica no passado, ele não precisa reproduzir, porque aquilo não é ele, né? O que ele está reproduzindo algo que alguém passou para ele, e ele pode mudar essa realidade. E aí a gente tenta trabalhar isso aí, nessa mudança de realidade, né? Que hoje a gente luta contra um sistema que a mulher, a menina, é aquela que brinca de boneca, que usa vestido, e o menino é aquele que pode ser jogador, pode ser tudo. E ele faz o que ele quiser. A menina não. A menina ela não pode estar onde ela quiser. Porque se você é algo tão assim, você vê os mínimos, né, o comparativo mínimo. Se a mulher sai do trabalho e vai em um restaurante com as amigas, logo o marido fala, você está com quem? Você está fazendo o quê? E por que que você está aí? Os outros homens que vêm na mesa já julgam aquela mulher por que que ela está na mesa. O homem não. É a coisa mais normal do mundo o homem sair depois do trabalho para ir beber. A mulher, o povo que já está vendo, fala assim, aquela ali, ela não tem marido, ela não tem casa, né? Ela é do mundo, né? Ela não tem responsabilidade. Eles já começam a julgar porque ele está em um ambiente que, historicamente, não foi feito para a mulher frequentar, sozinha, né? Mas o homem pode. A gente tenta trabalhar essa igualdade de direitos, de respeito, simplesmente por estar onde a gente quer estar e por viver onde a gente quer viver. Com as nossas escolhas, né? Com certeza, porque o respeito deve preceder qualquer tipo de relacionamento, em qualquer lugar de convívio humano, social, familiar, trabalho, escola, universidade, onde for. Exatamente. Uma mulher, por exemplo, quando eu largava a tarde da faculdade, eu ficava nervosa ali, esperando o ônibus para voltar para casa, dentro da graduação. Ela saía 7, 8 horas da noite, e aqui é esquisito, lá ao lado da federal. Então, assim, você está ali sozinho na parada, então já fica aquele nervoso, né? Aquela ansiosa, né? Esperando, ai meu Deus, e agora? Muito vulnerável, mas Exatamente. então você pode até ser mal visto, porque está sozinha, num lugar Exatamente. Pode ser vítima de um agressor. Sim. Você pode ser vítima de um agressor. É tanto que, tipo, você tá lá na parada sozinha. Você vê uma mulher, você vai se sentir, poxa, sou segura, chegou outra mulher aqui que a gente vai ficar junta. Se você vê um homem, você corre e você vai entrar no primeiro ônibus que vir, porque você vai ter medo do que ele pode fazer com você. Porque é bem isso, né? Hoje a gente que é mulher, a gente sofre por simplesmente sermos mulher. Infelizmente. Infelizmente. Então, assim, o que fazer quando o agressor, no caso, não é um namorado, um marido, mas de repente um chefe, outro colega, ou de repente outra pessoa do convívio social da mulher, de repente ciclo de amizades, independente de onde seja. O que faz nesses casos sem ser de vínculo afetivo? Quando não é vínculo afetivo, é importante salientar que não é aplicado a questão da Lei Maria da Penha e suas demais medidas protetivas, né? Mas, assim, o importante é denunciar. Não deixar de denunciar se você for vítima de assédio. Seja em qualquer ambiente, o importante é denunciar. E quando é no trabalho, é importante que você procure os recursos humanos da empresa, que você denuncie. E hoje, atualmente, a gente tem várias formas quando é relacionada à questão do trabalho. Existe o canal dos recursos humanos, eles sempre têm uma ouvidoria que escuta esse tipo de denúncia, devido ao alto número de denúncias por hora registrada no nosso país, infelizmente. Mas, assim, o mais importante é denunciar. Não tenha medo, porque o pior será se você não denunciar. Porque o silêncio, quando a gente é vítima dessas questões de assédio, quando a gente é vítima de qualquer tipo de violência, a gente pensa que aquele silêncio momentâneo vai resolver o nosso problema. Mas ele pode causar um dano muito maior à nossa vida e à nossa integridade, tanto física quanto moral. Com certeza. Então, assim, ser alvo de piadas, risadas do colega ou do chefe, então pode ser considerado assédio moral esse tipo de comportamento? Sim, se for de forma repetitiva e prolongada, né? Com o objetivo de atingir a honra e a imagem da pessoa que está sendo vítima. Certo. Então, fofoca de corredor também pode ser considerada. Fofoca também entra nesse tipo de abuso. Sim, pode ser considerado assédio moral, sim. Quando se torna, a questão na fofoca do corredor é quando se torna algo ofensivo à sua honra
né? Ou perante a imagem dos empregados e também a sua boa fama, tipo, eu sou uma boa funcionária e porque eu sou uma boa funcionária, começa 2, 3 amigos a comentar, né? De algo para que degrida a minha imagem, não só pessoal, mas sim profissional também, pode ser considerado assédio moral no trabalho. Então, Caroline, faz uma distinção. O que é injúria, o que é difamação, calúnia, só para a gente deixar bem clara a diferença entre em cada um. Na violência moral, a calúnia é você atribuir um fato criminoso a alguém, um crime para alguém, né? Difamar já é atribuir um fato que não seja crime, né? Tipo assim, que eu estou tentando usar uma palavra para não falar palavrão, tipo, que aquela pessoa saiu com fulano, que ela, por isso, entendeu? Ela sair, é um fato que eu tivesse cometido, que não seja crime, mas a pessoa continua falando aquilo que eu estou saindo com outros homens. É um fato que eu não estou cometendo, é algo que eu não fiz e ele continua falando para outros. É importante dizer que ele atribui, que fala para outros, esse fato sobre mim. E a injúria já é questão de palavras ofensivas ou negativas, ou fatos desonrosos à minha imagem também, que pode ser considerada a questão da injúria, né? A injúria é aquele xingamento, né? Com palavras negativas, que degridem a minha imagem, mas é sempre o xingamento em si. Difamar é a questão de atribuir um fato não criminoso. E a calúnia é atribuir um fato criminoso que eu não cometi. Sim, agora sim. Certo. E o que fazer? Como é que a pessoa faz para poder provar que está sofrendo esse assédio moral, nessa violência moral? Porque às vezes você está ali, você não estava esperando para passar por aquele tipo de coisa. De repente você está ali sofrendo uma agressão dessa forma. Então, por muitas vezes, quando é no trabalho, existem alguns testemunhos, porque para ser considerado assédio, precisa ser algo constante, né? Na violência moral, por muitas vezes, ele não faz só falando. Ele manda áudio, ele manda mensagem. Você pode estar presente no local e gravar as ofensas dele. E se nada você tiver, você vai de boa fé na delegacia e não deixa de denunciar. Você conta a história de tudo que você viveu, de tudo que você presenciou na violência doméstica. Você relata, na maioria dos casos, teve um tipo de relacionamento afetivo, ele não se conformava com o final do relacionamento e por conta disso tentou denegrir sua imagem, porque na maioria das vezes os agressores eles agem dessa forma. Ele, por você não aceitar o fim, ele degrina sua imagem, manda mensagem para o seu amigo, manda mensagem para sua mãe, manda mensagem para você. E hoje em dia, com o WhatsApp, é algo que está sendo muito utilizado como prova, né, pelas mulheres vítimas de violência, essa questão das mensagens, porque eles mandam por mensagem. Eles não só falar para eles não é nada, eles têm que mandar mensagem, eles têm que mandar áudio, eles têm que lhe xingar mesmo. Existem casos até deles fazerem, clonarem Instagram, faz perfil falso. Então, tudo isso é uma forma que você pode levar na delegacia e identificar como prova para você no seu inquérito policial. Após o porque assim, é importante dizer que não basta só a questão do registro da ocorrência e solicitação de medidas protetivas. É importante também solicitar que o inquérito policial siga, né? A gente chama de que esse inquérito policial ele dê prosseguimento ao inquérito, né? Eles sempre perguntam: você deseja representar? Aí muitas mulheres falam assim: o que é representar? Representar é para que aquele processo tenha continuidade. Porque, por muitas vezes, a mulher registra o boletim de ocorrência, pede a medida protetiva e finaliza por ali o inquérito policial. E é importante que, além do registro de ocorrência, além da solicitação de medidas protetivas, essas mulheres também solicitem que o inquérito policial dê prosseguimento, que elas também façam essa representação. E quando é casos extremos, que aquela mulher está em grave risco de ameaça física, a gente também tem um serviço de abrigamento no estado aqui de Pernambuco. Esse local é algo que a gente não sabe onde fica, para a segurança tanto da mulher quanto nós, técnicas, no atendimento.
E aí essa mulher, após esse registro de ocorrência que ela faz na delegacia, para que ela seja abrigada, ela também precisa representar esse autor criminalmente, para que o Estado venha fazer a busca dessa mulher e ela possa ficar em segurança. Então, ela registra a denúncia, inicia o inquérito. Então vem essa medida protetiva que consiste o quê? É retirar ela do lugar de onde ela mora, ou ela pode colocar uma restrição de espaço. A tantos metros ele não pode se aproximar. Como é que funciona essa medida protetiva? Então, na maioria das vezes, o que é determinado nessas medidas protetivas? Um limite de distância desse agressor da mulher, e quem sai da casa não é a mulher, e é o homem. Ele tem que sair da casa, a mulher fica, na maioria das vezes, com seus filhos, ou mesmo que não tenha filhos, ele é obrigado a se afastar daquele local. Existe um endereço, né, onde ela determina no boletim de ocorrência para que esse agressor tenha uma metragem, no caso é 200, 300, 400 metros, né, que ele não pode se aproximar desse local. Ele se aproximando do local, essa medida protetiva é considerada quebrada e ele pode ser preso em flagrante, inclusive. E assim, para além da questão do distanciamento, esse agressor é proibido de entrar em contato através de ligação, mensagens, entrar em contato com familiares. Por muitas vezes é suspenso o direito de visitas quando envolve menores, se aquele menor tiver em risco eminente, o juiz também determina essa suspensão de visita temporariamente, que aí a medida protetiva serve não só para a mulher, bem como para os filhos que o casal tiver, se for o caso. E assim, essas medidas protetivas, elas são acompanhadas não só pelo judiciário, bem como existe a Patrulha Maria da Penha também aqui no nosso município, como nos demais municípios. Tem alguns que possuem essa patrulha, e é interessante que quando elas têm essa medida protetiva, elas também têm o serviço da Patrulha Maria da Penha. O que seria? São visitas remotas ou presenciais ou rondas, que a Guarda Municipal, que é uma guarda especializada em violência doméstica, faz até essa mulher. Ela vai até a casa da mulher, verifica se está tudo bem, se o agressor está cumprindo as medidas protetivas. Quando a mulher, por muitas vezes, não quer presencial, porque a minha vizinha vai ficar falando, ou porque eu não quero, eu tenho vergonha, as medidas protetivas também servem para o acompanhamento remoto, né? O pessoal da patrulha liga para essa mulher, pergunta se está tudo bem. Olha, vou fazer uma ronda aí pela sua rua. Vou ligar a sirene. Se tiver acontecendo alguma emergência, sinaliza. Então, existe essa também, mais um benefício da medida protetiva, podemos dizer assim, é esse serviço também da Patrulha Maria da Penha, que a gente tem para oferecer quando essa mulher tem as medidas protetivas por hora deferida. E quanto tempo duram essas medidas protetivas? Elas podem ser prorrogadas? Como é que funciona? Sim, elas podem ser prorrogadas. E o prazo, né, que a gente teve várias alterações na Lei Maria da Penha. Graças a Deus, a gente está tendo cada vez mais alterações, inclusões. E assim, hoje, a medida protetiva ela tem um prazo para ser deferida de 24 a 48 horas. Ou seja, quando eu registro o boletim de ocorrência, dentro de 2 a 3 dias, né, de 24 a 48 horas, essas medidas protetivas elas são deferidas. O que é isso? Eu vou ter a medida protetiva. Mas a partir do momento que eu tenho, ela já está valendo, sim. Porque qual é o padrão? O agressor é intimado primeiro das medidas protetivas e posteriormente a mulher. Quando os dois estão cientes, essa medida protetiva está válida. A gente costuma dizer assim. Os dois cientes, o juiz dá um prazo de 6 meses. Varia de 6 a 8 meses inicialmente. E o juiz, ele marca uma audiência de acolhimento. Como que é essa audiência de acolhimento? É feita por uma equipe psicossocial, é um psicólogo, um assistente social, que conversa com aquela mulher, que procura saber como aquela mulher está e se de fato aquele agressor está cumprindo. Que aí, quando ele escuta aquela mulher, ele faz um relatório que envia para o juiz. Muitas vezes ocorre que o juiz, para além das medidas protetivas que são deferidas judicialmente, ele determina o monitoramento eletrônico. O que é esse monitoramento eletrônico? A tornozeleira.
Ah, você me pergunta, e a mulher vai usar a tornozeleira também? Não. O homem usa a tornozeleira eletrônica e a mulher usa um aparelhozinho do tamanho de um celular dentro da bolsa. Para onde ela vai, ela usa o monitoramento. Para que serve? Normalmente é determinado quando o agressor insiste em se aproximar da mulher, que ele insiste em mandar mensagem e a mulher relata isso na audiência de acolhimento. E aí ele faz isso porque quando o juiz determina essa medida, esse acompanhamento, esse monitoramento eletrônico, o Estado de Pernambuco começa a vigiar esse agressor, digamos assim. Quando ele chega perto da mulher, lá no monitoramento eletrônico no Estado, tem o conhecimento que ele está se aproximando da mulher. Então, aí efetiva ainda mais essa questão da proximidade do agressor da vítima, né? Para com a vítima. Então, assim, é algo que, de fato, hoje no nosso estado é muito utilizado, é efetivo essa questão do monitoramento eletrônico, por muitas vezes conseguem prender o agressor em flagrante dele, que ele está ali cometendo, ele está ali quebrando a medida protetiva, e ela pode ser prorrogada. E vale ressaltar que, quando este agressor quebra a medida protetiva, ele tem a prisão decretada, que começa, a gente pode contar de 3 meses até 2 anos. Depende do caso concreto. Mas o tempo mínimo é 3 meses, o máximo é 2 anos para a questão da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Né? E assim, para ressaltar também de novidades que a gente teve por aí, recentemente também a gente teve a boa notícia que é que os próprios delegados eles podem estar deferindo essa medida protetiva de urgência para um posterior agravo, né? Um posterior aceite do juiz, se ele vê a extrema necessidade da vítima no caso. Muito bom. Isso é muito importante, né? Porque às vezes assim, as pessoas não têm conhecimento, né, do que pode ser feito em termos de proteção da mulher, né? E é muito importante que seja conhecimento, principalmente nas mulheres que estão em situação de risco maior, né? Já existe uma ameaça, né? Sim. É importante que todas as mulheres, você se viu uma situação, se identificou, que está sendo vítima de algum tipo de violência, denuncie. Ah, ele vai mudar, eu vou dar uma chance. Tudo bem. A gente entende que é difícil, você dá. Mas no momento que você tiver coragem, tiver força, estiver se sentindo segura, denuncie. Acontece muito nos nossos atendimentos, que a gente está no atendimento, porque no atendimento à vítima de violência doméstica, a gente faz o que a vítima quer e permite que a gente faça. Né? Porque, afinal de contas, é a vida dela. A gente não pode dominar algo que não é nosso, e sim dela. A decisão depende dessa mulher. Então, por muitas vezes, a mulher fala assim, olha, mas eu vou dar mais uma chance. Aí, se ele não mudar, eu venho denunciar. A gente fala, tudo bem. Só não deixa de pedir ajuda. Daqui a uma semana ela volta, não, agora eu quero ir mesmo. Então, aí a gente vai lá, a gente tá com você. Então, se ela for lá 10 vezes, eu quero fazer boletim, quero tirar a medida, porque também a mulher pode fazer isso. A mulher pode registrar boletim de ocorrência, pode solicitar medida protetiva e depois ela pode desistir dessa medida protetiva. É direito dessa mulher desistir. Então, a gente também entende. E se ela for novamente no centro pedindo ajuda para registrar boletim de ocorrência, quantas vezes ela for, todas as vezes ela vai ser atendida e a gente vai estar acompanhando essa mulher para que ela consiga sair desse relacionamento, porque não é fácil. O que é importante é a gente conseguir identificar e no momento que a gente se sentir segura, no momento que a gente se sentir pronta, a gente denunciar. Porque a gente só vai conseguir mudar essa realidade quando a gente tiver o poder de dizer não dentro da nossa própria casa, dentro do nosso trabalho, na rua, e a gente ser respeitada, né? Aconteceu um fato comigo recentemente. Eu estava caminhando com minha filha numa calçada. Um homem veio na calçada e ele me xingou e xingou a minha filha porque estávamos na calçada e a gente não saiu da frente dele. Porque ele se achava tão superior porque ele é homem que ele se esqueceu que ele não estava na via, que aqui tem uma via separada do ciclista, ele não estava na via de ciclista e sim de pedestre. Mas ele se achava superior, ele se achava melhor, que a mulher tem que abrir, a mulher tem que sair, porque ele é o homem, ele é
superior àquilo tudo. E aí eu fui, só olhei para ele e falei assim, Deus queira que essa sua filha que está no seu quadro aí, da sua bicicleta, não sofra com agressores assim como você, que não consegue respeitar uma mulher que está caminhando na via de pedestre. Olha como são pequenas as coisas, a gente não ter direito de caminhar na via de pedestre. Porque a gente ainda está errada, porque a gente tem que abrir alas para o homem passar. Então, assim, é algo que a gente precisa. É demais. É demais para você ver como que está o limite da ignorância. O limite de dizer que a mulher não tem o direito de nada. Quem tem é sempre o homem, porque a mulher, não é que a mulher se vitimiza ou que a mulher quer ser igual ao homem. É importante deixar isso. O importante é que a gente quer ter os mesmos direitos que o homem. A gente quer ser respeitado onde a gente estiver. A gente quer poder caminhar na rua sem medo. A gente quer poder deixar nossos filhos na escola e dizer assim, a gente vai ter certeza que a gente vai voltar com o nosso filho para casa, que o nosso filho vai chegar bem. Porque hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão violento, né? Por conta de um sistema patriarcal, onde as pessoas não conseguem ouvir o outro, onde as pessoas não conseguem respeitar os outros, onde a pessoa não tem o direito de dizer não, que a gente está vivendo numa sociedade que a gente vive amedrontada, simplesmente por ser mulher. Né? Por exemplo, na minha casa com minhas filhas, eu falo, olha, não fala com ninguém, não conversa com ninguém na rua, se você vê alguém estranho, não sai, espera, não abre o portão. Por quê? Porque a gente está vivendo uma sociedade que nos causa medo. Porque a gente, a mulher, a gente está em constante situação de pânico, de perigo. Porque hoje em dia o que a gente vê, na verdade, são crimes realmente contra o gênero mulher, contra o gênero feminino. O problema não está só no crime de violência doméstica, é simplesmente porque eu sou mulher. Porque eu quero exigir os meus direitos de mulher, né? É tanto que a gente costuma falar que essa questão da Lei Maria da Penha é uma lei de gênero. E a gente precisa respeitar isso. É tanto que você vê, eu vi recentemente o caso das mortes das mulheres trans. Elas morreram porque são mulheres trans, né? Olha como que vai muito além, né? Vê como vai além, simplesmente porque somos mulheres. Porque eles optaram. Eles se identificam como mulher, por conta disso ele morreu. E eu falo que hoje o que me move, o que me deixa mais com raiva, é ouvir homens falando, ela apanhou porque alguma coisa ela fez. Ele fez isso com ela porque algo ela fez. Sempre tentam justificar o injustificável para agressores, onde na verdade deveria ser o contrário. O que ela não fez para ele agredir ela. Porque se ela tivesse feito, ele não estava mais com ela. Né? Se a gente realmente tivesse, se a gente fizesse o que a lei nos diz, que nos protege, que nos dá segurança para a gente fazer, a gente não vivia um ciclo de violência. O problema é o que eles fazem para a gente sofrer essa forma de violência. Pois é. Então, Carolina, eu queria pedir para você fazer suas considerações finais, né? Muito boa, muito enriquecedor, seus conhecimentos, tudo que você trouxe para a gente, e bastante esclarecedor. Então, eu queria que você fizesse o que mais você poderia falar para deixar de recado para as mulheres, para todos nós mulheres, não é? Denuncie. Então, ampliar a nossa conscientização. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que discutir muito, a gente tem que fazer muitas lives para a gente chegar, porque por mais que a gente pense, a internet tem um poder grandioso que vai chegar a nossa voz, onde por muitas vezes a gente não consegue chegar. E é importante demais conscientizar essas mulheres sobre as formas de violência e dizer que tem alguém que pode ajudar. Entre em contato, pede ajuda, pergunta. Eu sei que é o mais difícil. É aquele homem que a gente esperou, o seu príncipe, é o amor da nossa vida, é aquele que é o pai da nossa filha, é aquele cara que a gente depende dele financeiramente por muitas vezes. Mas não permita, por você, nem com sua vida, nem com seus filhos, viver o resto da vida em um relacionamento abusivo. Sim, existe uma saída. Aí tem muita gente que fala assim, mas a lei é só no papel. Não é. A gente consegue efetivá-la na prática. E é por conta disso que a gente luta.
Eu falo que o que me move, igual eu fiz um post anterior, me perguntaram por que que eu escolhi esse ramo do direito. Porque, para mim, cada vida significa muito. Cada mulher que morre, eu morro um pouquinho. Cada mulher que é violentada, eu também sou violentada. Porque por muitas, e na maioria, e é hoje o que a gente vê na nossa realidade, elas estão sofrendo essa violência porque são mulheres. E eu também sou mulher. Então, eu acho que a gente precisa se unir, a gente precisa se juntar, e a gente precisa gritar pelos nossos direitos, de ouvir, de falar, de estar onde a gente quiser, de estar nos espaços que a gente quer estar. Simplesmente a gente precisa de respeito e as pessoas precisam entender isso. Então, assim, denuncie. Se precisar de ajuda, ó, me chama no direct, a gente se ajuda. Às vezes eu não estou no município que vocês estão, mas a gente consegue entrar em contato com a rede, a gente consegue dar uma orientação. O importante é você não se calar, né? Recentemente teve a questão do que estavam proibindo, né, falar, publicar, e aí falaram muito do cala a boca já morreu, né? Quem manda na minha boca sou eu. Que usem isso para denunciar a violência doméstica. Se você vê que sua vizinha precisa de ajuda, não acha que ela está apanhando porque ela quer. E não acha que você não tem que se meter. Oferece ajuda, pergunta em outro momento se ela quer. Se você vê que está acontecendo algo grave, chame a polícia. Possa ser que naquele momento ela não queira ir fazer o boletim de ocorrência. Possa ser que naquele momento ele vá preso e volte para casa. Mas você pode ter salvado a vida dessa mulher. Então, assim, denuncie, não se cale. Existe ajuda e a gente está junto nessa corrente para ajudar essas mulheres aí. Muito bom, Caroline. Muito obrigada. Maravilhoso assim, ter você aqui com a gente. E foi bastante esclarecedor. Ajudou principalmente a entender o que é, como fazer, como acontece e por quê e como denunciar. Isso é muito importante na nossa luta para a gente começar a virar esse jogo. Não é não. Exatamente. Gostei muito do tema da sua camisa. Muito bom. Um prazer, Caroline. Obrigada mesmo. Você é uma pessoa assim, é muito ativa, né? Luta e acredita e luta bastante nisso na sua área de atuação. E é bonito ver isso. Fico muito feliz de você ter. Obrigada. Vai ficar salva no perfil. Se você puder, eu repasso para você as perguntas que possam surgir depois. Tá certo? Tá bom, então. Pode passar. E precisando, é só chamar aí que a gente tá junto. Tá certo. Obrigada, Carolina. Prazer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você, gente, pela presença de vocês na live. É isso aí, mulherada. Não é não. Vamos unir nessa luta. Quebrar o silêncio e violência contra a mulher, não. Tá certo? Violência contra a mulher é crime e denuncie. Tá certo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Espero que tenha ajudado vocês. Com certeza foi bastante enriquecedor. Vai ficar aqui no perfil. Se tiver dúvidas, manda pra gente, tá bom? Um forte abraço, uma excelente semana para vocês e até mais. Tchau.